Mateus 7, versículo 1 ao 5. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glória a Deus por esta palavra. Senhor, esta palavra é tua, Senhor. A tua palavra é viva, eficaz e não volta vazia. Fala no coração do teu povo, ministra a cada pessoa que está aqui essa noite. Traz, Senhor, consolo, edificação, exortação. Jesus, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas do Senhor sai virtude, do Senhor sai palavra de poder, do Senhor sai palavra de graça e misericórdia. Que cada pessoa saia daqui totalmente transformada pela tua palavra, totalmente diferente de como entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, queridos, o nosso tema é: aquele que julga também é julgado. Diga para a pessoa do seu lado assim, diga: aquele que julga também é julgado, viu? Glória a Deus. Quantos conhecem esse texto bem? Diga glória a Deus. Para uns, glória a Deus, para outros, misericórdia. Depende da situação que você se encontra. Se você está julgando muito seus irmãos, as pessoas ao seu lado, é misericórdia. Se você está sendo amoroso, compreensivo e perdoador, é glória a Deus. Amém? Então, queridos, esse texto tão famoso, tão conhecido, aqui Jesus continua o Sermão da Montanha, e ele estava dando alguns ensinamentos. Jesus estava dando algumas instruções para os seus discípulos de como eles deveriam se comportar mediante as pessoas, mediante, no nosso caso aqui, do seu vizinho, do seu parente, do seu irmão, do seu colega de trabalho, do seu amigo, do seu pastor, das pessoas que você convive o dia a dia, das pessoas que você se relaciona, das pessoas que você conhece um pouco da vida, um pouco da história. Então, essa direção aqui que Jesus estava dando nesse Sermão da Montanha, e Jesus, ele faz uma advertência aqui, ele faz uma admoestação sobre julgamento. Diga julgamento. Talvez não fosse essa palavra que você quisesse ouvir hoje, mas foi a que Deus falou ao meu coração para trazer. Creio que muitas pessoas precisam ouvir isso, para que possamos ter um coração de Jesus, um coração compreensivo, pacífico, amoroso, respeitador e perdoador. É esse que Deus quer de mim e de você. Mas aqui, queridos, Jesus, ele não estava falando, proibindo a formulação de juízos, né? Porque devemos fazer em todo o tempo, até mesmo pela necessidade de discernirmos o vil do precioso, o certo do errado, o aprovado do reprovado. Claro que tudo na vida não tem como você não analisa. Precisamos analisar, sim, fatos, situações. Mas o que Jesus está falando aqui não é de você deixar de ter a sua ideia ou o seu julgamento de uma determinada situação. Mas o que nós precisamos é analisar, avaliar e entendermos, muitas vezes, que é difícil para todos nós, a reação do outro ou a atitude do outro. E que tipo de juízo Jesus está falando aqui? O que acontece, irmãos, é que muitos se acham superiores, se acham mais espirituais do que os outros, se acham melhores do que os outros,
e acham que serão justificados por Deus, e os demais não vão ser levados à salvação. E o que esse texto nos fala aqui, claramente, é que Jesus está falando do juízo condenatório, do juízo que é para apontar erros. Porque quando você aconselha a pessoa, ou até julga, e quer ajudá-la, ela, por causa das suas atitudes, das suas palavras, quando a intenção do nosso coração é ajudá-las, é orientá-las, é fortalecê-las, para que ela não cometa os mesmos erros, é uma coisa. Mas outra coisa é quando muitos julgam as pessoas querendo simplesmente apontar o dedo, apontar a falha, apontar o erro. Você errou. E pior, muitos julgam e não fazem de conta que são juízes mesmo, e ainda dão a sentença de morte. Você merece isso, você merece aquilo, você merece isso, você merece aquilo. Mas aqui esse texto, eu vou ler um outro pedaço de outro texto. Jesus estava falando dos fariseus. Em Lucas 18, você pode abrir sua Bíblia aí, Lucas 18. Ele fala aqui, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, eu não vou ler o texto todo para a gente ganhar tempo, mas aqui é exatamente... fala sobre o fariseu e o publicano, onde o fariseu, ele começa a dizer, olha, eles vão no templo e começam a ficar em pé, e orava consigo mesmo, e diz, Deus, eu te dou graça, porque não sou como esses demais homens, que são roubadores, que são injustos, que são adúlteros, que são pecadores, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou do dízimo em tudo que possuo. Aí a Bíblia diz que o publicano, o pecador, ele fala assim, porém estando em pé, o publicano, de longe, diz, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, sou o pecador. E aqui no texto, a Bíblia nos fala que qualquer um que se exaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Vocês entenderam? Então é necessário, irmãos, nos humilharmos na presença de Deus, e a Bíblia diz que Ele nos exaltará. O que Jesus está falando aqui em relação a pessoas que são como esses fariseus, esses hipócritas, que só querem julgar, que só querem acusar, que só querem falar mal, e que apontam defeitos. E hipocrisia, ela consiste em 2 coisas. Uma delas é que não reconhece o seu próprio erro. É errada, mas olha tanto para a vida dos outros, olha tanto para o vizinho, olha tanto para o irmão, para o amigo, para o defeito dos outros, que deixam de olhar para os seus próprios erros, para os seus próprios defeitos, e passam a ser julgadores. A segunda coisa é que finge justiça ou interesse espiritual, e ordenam que as pessoas se consertem, se endireitem. O hipócrita, ele é falso. O hipócrita, ele é fingido. O hipócrita, ele é dissimulado. Precisamos entender isso. Precisamos fazer como Jesus falou. Buscarmos olhar para dentro de nós. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos, sim ou não? Todos nós precisamos do perdão de Deus. E também precisamos, às vezes, do perdão das pessoas que nós
ferimos, magoamos, humilhamos, rejeitamos. Precisamos não só pedirmos perdão a quem ferimos, mas também liberarmos o perdão para quem nos ofendeu. Isso é bíblico, né? O pastor Jorge está falando, isso é bíblico. Porque quando nós não perdoamos, a nossa vida é travada. Quando nós não perdoamos, a nossa vida é travada, e no reino espiritual nós também travamos a vida da outra pessoa. E é por isso que a Bíblia diz através de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus estava se referindo a atitudes dos fariseus que censuravam os outros em tudo, mas jamais reconheciam que eles eram errantes, porque só olhavam para a vida dos outros. Se nós nos preocuparmos em olharmos para a vida dos outros, que a nossa preocupação seja em querer ajudá-la. Amém? Seja em querermos abençoá-la. E é claro que existem aconselhamentos, sim, mas o aconselhamento deve ser para tentar uma restauração, um renovo, uma aproximação e o perdão. Porque se houver realmente um arrependimento verdadeiro, genuíno, precisamos dar o nosso voto de confiança e liberarmos esse perdão e pedirmos perdão. Porque esse julgamento aqui que Jesus está falando ele quebra a lei do amor. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, não é isso? E se nós somos verdadeiramente a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é amor. Então, que essa imagem em nós, a imagem mais verdadeira em nós, seja a imagem do amor de Deus. Não é fácil. Quando alguém nos fere, quando alguém nos humilha, quando alguém nos coloca para baixo, é difícil, gente. Para todo mundo aqui já passou por essa situação. Sim ou não? Quem já passou? Todos. De serem humilhados, de serem ofendidos. É difícil. Mas se temos verdadeiramente em nós Jesus, o seu amor estará em nós e conseguiremos. Ainda que inicialmente não perdoemos de coração, mas liberarmos em palavras. A Bíblia diz que o que estiver ligado na terra está ligado nos céus. Começamos a liberar através da palavra. Ainda que você esteja com raiva da pessoa, ainda que você esteja zangado, ainda que você... Eu sei o que é isso, todo mundo sabe. Mas a gente começa a liberar em palavras, e o Espírito Santo de Deus, ele vai tomando a nossa vida, ele vai tomando o nosso coração, ele vai mudando a nossa vida, mudando a nossa história. E esse amor vem, e há restauração, e há paz. E ele diz aqui que não julgueis, ou seja, tomar decisão. Não seja árbitro da vida de seu irmão. Não dê o parecer na vida das pessoas. Converse, desabafe, aconselhe para que ela melhore, para que ela cresça, para que ela não cometa os mesmos erros. Mas nunca, jamais com a intenção de diminuí-la, com a intenção de humilhá-la, com a intenção de rejeitá-la. Nós não somos melhores que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O melhor de todos aqui é Jesus. Ele sim é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de exaltação. E por isso precisamos sim nos humilharmos na sua presença, para que a partir de agora passamos a deixar o Espírito Santo nos envolver e possamos aos pouquinhos, ou de vez, deixarmos de estarmos julgando tantas pessoas. E, na verdade, é porque o julgamento, quando você está analisando a pessoa e julgando, significa
inconscientemente ou indiretamente ou diretamente, que você está se achando melhor do que ela. Sim ou não? Como esse fariseu aqui, esse hipócrita que nós lemos aqui, dizendo: olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sou igual a ele. E qual daqueles dois Deus recebeu a oração? Do publicano, que disse: olha, eu errei, eu pequei, e estou aqui disposto a mudar, estou disposto a ser transformado. Muda meu coração, muda o meu caráter, tira palavras da minha boca que não agradam ao Senhor, tira as atitudes que deixam o Espírito Santo se entristecer. Não julgue. E a palavra de Deus diz aqui, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Todo mundo que julga é julgado. Ou você acha que ninguém te julga? Te julga sim. E como é a sua vida em relação às pessoas que você convive? Será que as pessoas que estão à sua volta não te analisam? Analisam. Todos os dias nós analisamos uns aos outros, sim ou não? Mas precisamos ser compassivos. E é difícil, irmãos. É muito difícil. Lucas 6:38 diz assim, ó: dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, já com que a medida que medirdes, vos medirão também. Que medida você tem julgado as pessoas? Será que você é tão melhor quanto ela? Será que você é tão fera assim, para não perdoar, ou para julgar, e pior, para condenar? Porque tem os que julgam e fica por aí, tem os que julgam e condenam. Isso aí é o pior. Isso aí é hipócrita e fariseu. E você que está pensando: fulano deveria estar aqui? Não, você deveria estar aqui. Ainda que não seja diretamente essa palavra para você, mas lá na frente pode servir. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e não volta vazia. Um dia você vai se lembrar dessa palavra na sua vida. Creia nisso. Então, que bom que você está aqui ouvindo isso, para que você tenha o amor de Jesus na sua vida, para que você desde já comece a diminuir seu julgamento e até parar seu julgamento em relação a todo mundo. Ou talvez você não tenha nenhum defeito, talvez você não erre. E nós lemos aqui Lucas 6:38 falar de: à medida que dermos, receberemos; à medida que medirmos, também seremos medidos. Quem expressa ódio, raiva, rancor, impaciência, julgamento, recebe na mesma medida ódio, rancor, raiva, impaciência e julgamento. Quantos entendem? Diga amém. Tudo aquilo que você semear, isso também ceifará, isso também colherá. Quem não vê coisa boa nos outros, está contribuindo para que as pessoas não vejam coisas boas em você. Quem não tem nenhum defeito, levante sua mão e aproveite e venha orar por mim. Eu sou cheio de defeito, todos nós, mas também eu tenho muitas virtudes, e você também tem muitas virtudes. Você também tem muitas virtudes. Você tem, todos têm muitas virtudes. E é isso que precisamos ver na vida do próximo. Colocarmos a lente de aumento nas virtudes e a lente de redução nos defeitos dela. E fazemos o contrário em nós. Colocarmos a lente de aumento nos nossos defeitos, para que possamos vê-los melhor e sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém?
E aqui, queridos, a Bíblia nos fala aqui que ele fala assim, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medidas, vos medirão também. E por que reparas, ou por que observas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Aqui Jesus está falando exatamente de pessoas que estão tão cheias de defeitos e está olhando para o cisquinho, o argueiro, né, que significa cisco, argueiro, uma poeirinha que está no olho do seu irmão. Ele está falando, você está vendo um defeito tão pequeno, um erro tão pequenininho no olho do seu irmão, no olho da pessoa que você convive, no olho daquela pessoa, e você tem uma trave no seu olho. Você tem uma trave no seu olho. Ou seja, seu defeito é muito maior, seus erros são tão maiores, que inclusive com essa trave que você tem no seu olho, você vai com certeza enxergar menos do que quem tem apenas uma poeirinha nos seus olhos. Mas ainda assim muitos se acham sem traves, sem poeiras, sem nada, porque são hipócritas, porque talvez não conheçam o amor de Deus, que é grande, que é perfeito, que é bom, que é agradável, porque ainda não conseguiram liberar perdão ou pedir perdão, e que é muito difícil, eu sei, mas eu sei que a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. Quantas vezes alguém pregou, eu fui ministrado e só tomei atitudes dias, meses depois para mudar uma história, é minha própria vida. Precisamos quebrar as cadeias, quebrar as correntes que têm nos amarrados por falta de perdão, quebrar todo o espírito de julgador que está nas nossas vidas, e que é muitas vezes natural do ser humano, mas que através dessa palavra você seja hoje transformado aqui, e que tenhamos uma visão espiritual das coisas do reino, e deixemos de ser tão acusadores, e possamos, ao apontar o dedo para alguém, nos lembrar que tem 3 aqui apontando para você e 1 para Deus. Auto-julgamento. Auto-julgamento. Todos nós precisamos de transformação, sim ou não? Todos nós precisamos mudar alguma coisa em nós que fere o outro, que ofende o próximo, e pior ainda, que fere a Deus. Que possamos sim julgar a nós mesmos, para que haja uma transformação constante em nós, para que esse amor de Deus esteja sendo não somente falado, mas principalmente vivido. Deus é amor, Jesus é amor, e por isso que ele fala tantas coisas aqui. João 8, 15 e 16 diz: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Olha que coisa tremenda que Jesus fala aqui. Quando se fala de carne, fala de maldade, fala de malícia. Ele está dizendo para aquele povo: vocês julgam segundo a vossa carne, segundo os seus entendimentos, as suas malícias. Jesus disse: eu não julgo ninguém. Jesus não te julga. Diga para a pessoa do lado: Jesus não te julga. Ele te perdoa, Ele te compreende e Ele te ama, ainda que você tenha errado e errado muito, porque todos nós erramos. Jesus nos compreende, e é por isso que Ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7.
Olha aí. 490 vezes por dia. Quantos nós somos capazes disso? Pararmos de julgarmos. Mateus 23, 24 a 28 diz que, assim, Jesus fala: vocês parecem justos perante aos irmãos, mas estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Muitas vezes, sabe o que acontece? As pessoas acusam outras, julgam outras, para mascarar os seus erros, para mascararem os seus defeitos. Eu não estou dizendo que toda situação é essa. Eu disse às vezes. Porque quando você aponta o erro, você julga, na verdade, se você está cheio de erros e defeitos, você está desviando o foco que seria para você e jogando para outra pessoa, para que as pessoas não vejam os seus erros, não vejam o seu julgamento. Olha aí. Jesus é amor. E ele disse: eu não julgo ninguém, mas vocês são hipócritas, vocês são cheios de iniquidade, cheios de deteriorização espiritual e na alma. E os fariseus, eles deram um exemplo de aparente de boas pessoas, de homens educados, de servos de Deus, mas na verdade eram hipócritas, cheios de leviandade, cheios de preconceitos, cheios de maldade, de vaidade, de engano e de censura e hipocrisia. Vou ler para vocês aqui Romanos. Abra sua Bíblia aqui, Romanos 2. Versículo 1 diz: portanto, és indesculpáveis quando julgas, homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Não sei se você entendeu, mas aqui Deus está dizendo: olha, você está sendo indesculpável, você não desculpa ninguém, você aponta o erro de todo mundo, você está fazendo as mesmas coisas ou até piores. Mas Ele está dizendo que essas pessoas não vão escapar do juízo de Deus. Quem mais sabe sobre a sua vida não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua mãe. Quem mais sabe sobre a sua vida é Deus. Ele sabe quem você é na sua casa, quem você é no seu trabalho, quem você é na escola, quem você é no ônibus, quem você é no táxi, quem você é no Uber, quem você é andando, caminhando, correndo, quem você é. Ele te conhece muito bem. Então, quando você for realmente analisar, avaliar alguém, que é até natural, não se precipite com suas palavras. A Bíblia diz, Provérbios 19, aquele que se precipita a pecar. Não se precipite com as suas atitudes. Cuidado ao julgar, porque você pode ofender pessoas com palavras que às vezes é muito pior do que um tapa, um soco, um chute. E não é fácil. Às vezes nos percebemos em situações rápidas que nos envolvemos, em que julgamos ou que observamos as pessoas julgarem a outras, e aí terminamos errando também e aguardando o juízo de Deus para com as nossas atitudes, para com as nossas palavras.
A Bíblia diz que dos nossos lábios, da nossa boca, sai bênção e sai maldição. Sai palavras de amor, sai palavras de paz, mas sai palavras também de maldade, sai palavra de engano, sai palavra de ódio e sai palavras de julgamento. O hipócrita, ele não reconhece seus erros e não reconhece que precisa ser paciente, que precisa pedir perdão, liberar perdão. Lá em João 8:3-11 fala sobre aquela mulher, a prostituta que foi levada, a mulher adúltera. E ali aqueles homens levam aquela mulher, colocam ela no meio, e a lei dizia que ela teria que ser apedrejada porque era uma adúltera. Jesus ali sentado, inclina-se, escreve com o dedo na terra alguma coisa que até hoje ninguém sabe o que foi. E eu acho que para mim ele escreveu: hipócritas, falsos, fingidos. E eles insistem: ela tem que ser condenada, ela tem que ser apedrejada. Jesus se ajeita e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem erro, atire a primeira pedra. Jesus quis dizer: pare de julgar, você está cheio de erro, você tem isso, isso e isso. E a palavra de Deus diz que foi saindo um, a começar nos mais velhos, que eram os maiores acusadores, os doutores da lei, os que conheciam a lei, os sabichões. E ali foi um grande exemplo que Jesus disse: alguém aqui te condenou para adúltera? E ela disse: não, ninguém, Senhor. Aí ele disse: nem eu te condeno, vá, não peques mais. Oh, glória. Ou seja, Jesus sabia que ela errou, que ela pecou, mas fala: olha, eu sou Jesus, eu sou amor, eu sou o perdão. Eu sei que você erra, eu sei que você peca, mas eu te perdoo agora. Não cometa mais pecado. Será que temos esse amor de Jesus em nós? Difícil, irmãos. É difícil. Para todos nós é difícil. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenados. Pelo que sai dos nossos lábios seremos justificados ou condenados. E a Bíblia diz que também a boca fala o que o coração está cheio. Muitas vezes expressamos o que está no coração. Não digo que é sempre, que às vezes no momento da raiva a pessoa fala coisas que não é para falar. Nós temos que vigiar os nossos lábios, que dos nossos lábios saiam palavras de bênção, de amor, de força, de coragem, de perdão, de ânimo, porque esse ano é o ano do recomeço. Amém? Jesus disse para você essa noite: eu não te condeno. Jesus disse: eu não te condeno, meu irmão, minha irmã. Ainda que você se autocondene, ainda que você se autocensure, Jesus disse: olha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Jesus diz: olha, não importa o seu erro, o que você fez de errado o mês passado, há 2 anos, há 10 anos, não importa. Importa quem você é hoje diante de mim. E Jesus disse: eu te perdoo, mas também não julgue. Pare de julgar. Não somos nada. E que quando formos julgar, acontecerem situações que vai acontecer no dia a dia de todo mundo, e que possamos ter o amor de Cristo em nós. E ao falarmos, sejam para ajudar a pessoa a crescerem, a se desenvolverem, a serem transformadas pelo amor de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Primeiro João 2:1 diz: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Deixa Jesus julgar as pessoas, a nós mesmos, as outras pessoas. A Bíblia diz aqui que temos um intercessor, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o justo. 1 Coríntios 13:4, sabe o que diz? O amor é paciente e benigno. Que esse amor de Jesus venha sobre as nossas vidas. Que possamos vigiar a nós mesmos. Que sejamos compassivos com o próximo. Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da escola, dessa igreja, de outro lugar. E que possamos, todos nós, sermos duros conosco. Fazermos uma autoavaliação todos os dias e perguntar a Jesus: o que eu preciso fazer para agradar o Senhor? O que na minha vida entristece o seu coração, Senhor? Eu quero mudar. Quantos querem uma transformação neste lugar? Diga amém. Diga: Senhor, eu preciso de mudança. Diga: Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida, no meu coração. Se você puder, quem puder ficar de pé, se coloque de pé nessa hora. Em nome de Jesus.